Você que é pai, não aguarde o término das medidas protetivas para buscar convivência com seu filho. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje respondo essa pergunta para lá de recorrente. Fique até o final, não perca, está imperdível esse vídeo. Eu tenho recebido ao longo das semanas, algumas dúvidas que me motivaram a fazer esse vídeo. Alguns pais com medidas protetivas, eles me procuraram e disseram o seguinte: olha, eu tenho medidas protetivas que foram concedidas contra a genitora do meu filho e eu vou esperar essas protetivas revogarem para eu poder buscar o convívio. E para esse pai, eu fiquei indagando por qual razão será que o pai buscou aguardar a revogação das medidas protetivas para buscar convivência. Então, conversando com alguns clientes, e fui surpreendido com uma falsa percepção que o pai da criança entendia que as medidas protetivas elas impediam ou afastavam esse pai do filho automaticamente. Eles entendiam que as protetivas por si só elas impunham restrições de contato para a suposta vítima e automaticamente para o filho. Não funciona dessa forma. Fique atento, fique até o final que eu vou explicar isso. Essa dúvida pode ser sua, pode ser de um parente, isso é muito importante. Então, geralmente, as medidas protetivas são concedidas a pedido da suposta vítima e tão somente para ela. Então, as restrições de contato, de aproximação, na maioria dos casos, 95% dos casos, são de proibição de contato relacionado o homem com a suposta vítima. Ela não se estende à criança, aos filhos. Então, para que o juiz imponha restrições aos filhos também, proibindo o pai de ter contato com a mãe e com os filhos, é necessário que a violência doméstica tenha atingido também a prole, ou seja, os filhos, e que o juiz fixe a determinação de forma expressa na decisão de medidas protetivas. Fique atento. Então, quando o juiz ele impõe a restrição, as medidas protetivas, e diz lá na decisão que essas medidas protetivas se estendem aos parentes, veja, os parentes não podemos entender, interpretar que esses parentes dizem respeito aos filhos. Não. Quando o juiz quer estender as protetivas aos filhos, há uma decisão clara, um comando claro de que as protetivas se estendem também à prole, aos filhos, ocasião em que as restrições estariam, nessa hipótese que eu estou tratando, estendidas também tanto à mulher quanto aos filhos. Porém, na maioria esmagadora das medidas protetivas, o juiz não impõe uma restrição do homem, do pai, com relação aos filhos. Pelo contrário, na própria decisão judicial, muitos juízes já deixam isso consignado, que as medidas protetivas não afetam a convivência paterno-filial, ou seja, não prejudicam a convivência, as visitas do pai com relação ao filho. Então você, papai, que tem filho e que tem medidas protetivas, fique atento. Se a sua protetiva não estendeu expressamente as restrições para os seus filhos, a convivência passa a ser normal, tá? Então não deixe de visitar, de conviver com o seu filho, com a sua filha, em razão das protetivas. Aí a questão é importante destacar que se você não tiver uma regulamentação de visitas estabelecida pela vara da família, então eu aconselho você, com medidas protetivas, correr na vara da família, através de um advogado especializado, e requerer a regulamentação das visitas, porque, obviamente, se não houver regulamentação, a mãe, a genitora, vai fazer de tudo para dificultar, isso é natural. Agora, se você já tiver essa regulamentação e surge a medida protetiva, a sua convivência com o seu filho, com a sua filha, permanece intocada. Aí tem que tomar algum cuidado, uma vez que, como você não pode se aproximar do seu filho, porque o seu filho reside com a genitora que tem protetivas contra você, é importante fazer essa convivência através de um intermediador, geralmente um parente, para que você não corra o risco de ter a sua situação agravada, como prisão preventiva
uso de tornozeleira eletrônica, responder a um crime de descumprimento de medidas protetivas, tudo bem? Então, retomando, se você tem medidas protetivas, analise se a decisão estendeu essas restrições aos filhos. Se isso não aconteceu, a sua convivência está permitida, não deixe de se defender, não deixe as protetivas terminarem para você buscar a convivência, até porque quando você pode visitar e utiliza as medidas protetivas como um artifício para não conviver com seus filhos, dá a impressão que você está se valendo das medidas protetivas para não realizar as visitas. Isso não é nada legal, não é isso? Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembre-se, respeite as mulheres.